apresentação do pilotão do Educandário Universo Infantil, apresentando riqueza de detalhes na sua apresentação. Uma apresentação temática que traz o tema da Revolta da Balaiada de 1838 a 1841. Movimento esse que aconteceu no estado do Maranhão, se espalhou para os outros estados do Nordeste. Nesse desfile de 7 de setembro, em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Temos desfiles de escolas da rede estadual, municipal, particular, além da rede federal, com desfiles temáticos, apresentando momentos importantes da nossa história durante esses 200 anos de independência. Nesse momento, o Educandário, o Universo Infantil, que apresenta a histórica Revolta da Balaiada que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841. Luta popular que sucedeu na província do Maranhão durante os anos 1838 e 1841. Levante social por melhores condições de vida. Participação de vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos. O nome dessa luta popular provém dos balaios, nome dos cestos fabricados na região. Principais causas: o vaqueiro Raimundo Gomes e seus amigos atacaram a cadeia pública da vila, se apossando de um número considerável de armas e munições. A crise econômica se agravou ainda mais pela concorrência do algodão norte-americano. O artesão e fabricante de balaios Manuel dos Anjos Ferreira resolve fazer justiça com as próprias mãos após um soldado desonrar suas filhas. Estes líderes se agrupam e se unem a um terceiro comandante, Cosme Bento de Chagas, quilombola e chefe militar de aproximadamente 3.000 negros. Duque de Caxias assume o comando de todas as tropas do Maranhão, Piauí e Ceará. Essa é a história viva contada por os alunos do Educandário Universo Infantil na festa da independência do Brasil, 200 anos de independência. Agradecemos a apresentação do Educandário.
Infelizmente as pessoas estão invadindo o espaço que foi destinado para os desfiles. Por gentileza, recue um pouco aí e vamos apreciar a história contada pela Escola Municipal Manuel José Lopes, que tem como gestora a professora Lucineide Maria da Silva Santos, nos expõe a Revolução Farroupilha, que aconteceu entre 1835 a 1845. A Revolução Farroupilha foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 até 1845. Época em que compreende a regência de Feijó e o segundo reinado. O termo farrapo se refere aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. A revolta foi mobilizada pelos grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pelo governo imperial sobre seus produtos. Por isso, constataram que a separação e a república seria uma forma de obter liberdade comercial e política. Os negros escravizados também foram recrutados para lutar sob promessa de liberdade, no caso de vitória na guerra contra o Império. Em setembro de 1837, Bento Gonçalves regressa ao Sul e é eleito presidente da República de Piratini. A luta dos rebeldes era cada vez mais popular e, com o apoio do revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, o movimento se propagou. Enquanto isso, devido a disputas políticas, Feijó foi obrigado a renunciar. Iniciou-se a regência de Araújo Lima, apoiado pelos conservadores. Em 1839, Davi Canabarro, um dos líderes da revolta, com a colaboração de Giuseppe Garibaldi, tomou Laguna, em Santa Catarina. Ali conheceria sua futura esposa e companheira de lutas, Anita Garibaldi. Fundou-se nessa província a República Juliana, confederada à República Rio-Grandense, alargando o cenário da Revolução. Em 1840, com a maioridade antecipada de Dom Pedro II, foi concedida a anistia a todos os revoltosos políticos do período regencial. A Revolução Farroupilha se encerra com o Tratado de Poncho Verde, em 1º de março de 1845. Os rebeldes aceitaram a proposta de paz oferecida pelo governo. O Tratado de Poncho Verde estabelecia anistia, incorporação dos oficiais farroupilhas ao exército imperial, libertação dos escravos que haviam lutado ao lado dos farroupilhas, devolução das terras que haviam sido tomadas dos rebeldes, diminuição dos impostos daquela província e fortalecimento da Assembleia Provincial. A Guerra dos Farrapos representou uma vitória militar das tropas do Império, mas uma vitória política ao lado dos farrapos. A escola tem representações históricas do casal Anita e Giuseppe Garibaldi, Marechal Duque de Caxias, os soldados do governo, as bandeiras da Revolução, cavaleiros e os revoltosos. Liberdade, igualdade, humanidade. Liberdade, igualdade, humanidade. Agradecemos a apresentação do pelotão da Escola Municipal Manuel José Lopes. E já convocamos para a sua apresentação a Escola de Referência em Ensino Fundamental Municipal, deputado Aldomar Ferraz. A Escola de Referência em Ensino Fundamental Municipal, deputado Aldomar Ferraz, tem como gestora a professora Eliane Maria de Sá Quirino Menezes, e nos mostra o movimento abolicionista. A abolição da escravatura no Brasil foi uma conquista tardia e que aconteceu no dia 13 de maio de 1888,
com a assinatura da Lei Áurea. Esse acontecimento foi resultado de intensa mobilização popular para a escravidão dos negros deixasse de existir no país. Essa mobilização fez parte do movimento abolicionista que agrupou pessoas de diferentes classes da sociedade contra a escravidão. O movimento abolicionista, que surgiu no século XIX, teve papel fundamental na aprovação da Lei Áurea em 1888. Esse movimento reuniu pessoas de diferentes grupos da sociedade que agiram de diferentes maneiras para defender o fim da escravidão dos negros no Brasil. Dentro do movimento abolicionista está também a resistência dos escravos. O movimento abolicionista ganhou força no Brasil a partir da década de 1870, e isso é bem explicado com o fato de que entre 1868 e 1871 surgiram no país 25 associações que defendiam a abolição. Nesse período, as formas como esses grupos agiam contra a escravidão eram diversas. O crescimento da pauta abolicionista ocorreu inclusive na política brasileira, embora a resistência ainda fosse grande. Existem abolicionistas e associações que redigiam folhetos e os divulgavam publicamente, como o caso de O Abolicionismo, redigido por Joaquim Nabuco em 1883. Os jornais também foram um recurso importante para a divulgação da causa, e jornais como A Abolição, o Federalista e o Jornal do Comércio publicavam texto com artigos pró-abolição. Entre essas pessoas podemos destacar os seguintes nomes: Joaquim Nabuco, o abolicionista que tentou conquistar o apoio de abolicionistas europeus e era defensor da realização da reforma agrária após a abolição. André Rebouças, engenheiro e negro que foi tesoureiro da Confederação Abolicionista. José do Patrocínio, negro e jornalista que redigiu o manifesto da Confederação Abolicionista. Luiz Gama, negro, vendido como escravo pelo pai, após conquistar sua liberdade tornou-se jornalista. E Rábula, advogado sem formação. Entre as associações abolicionistas, a de maior destaque foi a Confederação Abolicionista, criada em 1883 por José do Patrocínio e André Rebouças, que defendia a abolição sem indenização para os donos de escravos. A Confederação Abolicionista teve o papel de suma importância, e coordenou a campanha pela libertação dos escravos em nível nacional. Ao longo do período de 1850 e 1888, o período entre Lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, foram aprovadas duas leis abolicionistas: Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. No desfile da escola, temos personalidades abolicionistas, as leis que contribuíram com a abolição e a festa da vitória dos ex-escravos agora libertos. Os aplausos de vocês para a apresentação da Escola de Referência Ensino Fundamental Municipal, deputado Aldomar Ferraz. Excelentíssima vice-prefeita Bia Numeriano, amigos vereadores aqui presentes,
Queridas e queridos secretários municipais, povo do meu coração, meu peito fica aquecido a cada reencontro com vocês. Amo esse momento, amo esses momentos festivos em que nos encontramos para comemorarmos conquistas. O Brasil é um país que se desligou de Portugal há 200 anos para seguir sua trajetória de independência. E neste bicentenário, é muito importante refletirmos sobre o país que é independente, soberano, mas que sua independência não é um ato concluído. O 7 de setembro é um marco para sempre nos lembrar de onde viemos, para onde queremos ir. Na condição de prefeita deste município, me pergunto todos os dias, para onde devemos conduzir a nossa nação? A resposta que traz paz ao meu coração é para um futuro onde nossa gente possa viver bem e ser feliz. Mas esse futuro tem que ser construído no tempo chamado agora, e estamos fazendo acontecer. Lembro de quando assumimos a gestão municipal, encontramos nossa gente sem entusiasmo, triste e sem esperança. Então, começamos o trabalho de reconstrução de floresta há 1 ano e meio. E esse esforço se reflete hoje no rosto de todos vocês. A alegria, sorriso nos lábios, brilho nos olhos de quem voltou a bater no peito de orgulho por ser florestano. Orgulho de ter um serviço de saúde em que possa confiar, de ver trabalhadores nas ruas asfaltando, calçando, arrumando as praças, novas escolas e quadras sendo construídas, orgulho de oferecer aos seus filhos uma educação com qualidade, porque nossas escolas e creches agora estão sendo bem cuidadas. Quando os serviços sociais acontecem, garantindo os direitos básicos do cidadão, quando a mulher e o homem do campo querem permanecer nas suas propriedades, porque lá estão chegando o serviço para se ter uma vida digna. Quando vemos crianças podendo ser crianças e jovens com igualdade de oportunidade, estamos então vivendo a verdadeira independência. Mas, como disse no início desta mensagem, a independência não é um ato concluído. Ainda há tanto para nos libertar da política pequena, dos interesses próprios, que ainda faz nossa gente sofrer, do egoísmo daqueles que deveriam representar o povo, mas que trabalham contra o povo, porque preferem fazer o jogo da perseguição a atender o clamor da nossa gente. Se ainda há correntes a serem quebradas, quero dizer que não nos falta força para romper qualquer barreira que separe nossa gente do direito de ser feliz. Somos mais de 30 mil pessoas, uma parcela pequena diante da nação brasileira, mas somos parte desse país imenso. E se cada político e cidadão cumprir seu papel, teremos daqui a 1 ano boas notícias para contar. Que Deus nos abençoe. Feliz 7 de setembro. Então, as palavras da excelentíssima prefeita Rorró Mandissoaba. Pessoal, eu pediria... Deixa eu ver se eu consigo usar.
A Escola Municipal Domingos Soriano de Souza, que tem como gestora a professora Maílde Diva de Sá, nos apresenta a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ocorreu no Arraiá de Canudos, no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897. O local era liderado por Antônio Conselheiro e havia se transformado num polo de atração para as populações marginalizadas do Nordeste. Por volta de 1893, reuniu-se no Arraiá de Canudos, às margens do rio Vaza Barres, na Bahia, um grupo de fiéis seguidores de Antônio Conselheiro. Este era um beato nascido no Ceará que pregava a salvação da alma para quem o seguisse. Canudos era uma comunidade onde existiam diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico atraía milhares de sertanejos. Desta maneira, o governo da Bahia e o governo central resolveram acabar com suas instalações. O conflito é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizado no Brasil. A Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha no livro Os Sertões, publicado em 1902. Já a escola nos contempla com a apresentação da concretização, da caracterização de estudantes como o beato Antônio Conselheiro, os jornalistas que fizeram a cobertura da guerra para o centro do Brasil, Rio São Paulo, e alunos representando o Exército Brasileiro e os seguidores de Conselheiro. Pedimos uma grande salva de palmas para os alunos da Escola Municipal Domingos Soriano de Souza. Belíssima apresentação. E convidamos para a sua apresentação, pelo tom da Escola Municipal, prefeito Afonso Augusto Ferraz. A Escola Municipal Prefeito Afonso Augusto Ferraz tem como gestora a professora Maria do Rosário Monteiro, e nos retorna ao tempo do cangaço versus volantes. A história do cangaço é rica em acontecimentos que mostram os braços da população sertaneja, o empate entre as volantes e os cangaceiros. Os cangaceiros sempre foram temidos por grande parte do povo do sertão nordestino. Eles viviam como nômades, assaltavam fazendas, saqueavam comboios e armazéns, sempre na luta contra o poder e os desmandos dos coronéis. Alguns consideravam justa a luta do cangaço e os elevavam à categoria de heróis. Por outro lado, em nome da justiça social, eles cometeram crimes e, aos olhos de muitos, se transformaram em bandidos.
O crescimento e a influência desses grupos gerou uma resposta e obrigou a policiais estaduais a criarem forças especiais para combatê-los. Foi aí que surgiram as volantes, formadas por policiais que precisavam conhecer bem a Caatinga e o território nordestino, tinham uma missão de perseguir e acabar com os cangaceiros. Em Nazaré do Pico foram várias volantes. Citamos alguns como Henrique Gregório, Davi Jurubeba, Luiz Blum, Cícero Leite, Zé Guedes, esse foi ferido em combate, Armando Cipriano, além de volante folhetista. Abel Tomás levou um tiro na orelha na brigada do enforcado, Pedro Gomes, João Lira e outros. A escola da comunidade de Caciba Nova nos traz representação dos volantes e dos cangaceiros de Lampião e também uma breve apresentação. Maria Bonita, larga essa vida é sua. Maria Bonita, larga essa vida de sossego e vem correr comigo e viver sem ele nem beira essa vida de sossego que tu tem. Ô meu Lampião, tu é homem de se respeitar. O povo treme só de ouvir o seu nome. Nunca vi homem para fazer a valentia que tu faz. Meu coração é teu. Capitão, olha o que... Capitão, olha meu capitão, que eu estou falando do senhor lá na capital. Diga voz de ser muito bravo. A autoridade afirma que Lampião é covarde, medroso e não tem coragem de enfrentar a polícia. Isso é mentira, não existe medo na terra que me viu nascer, mas é assim que esse macaco pensa. Minha espingarda vai cantar bonito e cuspir fogo feito dragão. Eles querem guerra? Pois guerra eles vão ter. Viva os cabras Lampião! Essa ensinação deve representar o acontecimento lá da gruta, né? Da gruta do Angico, onde o Lampião foi emboscado pela volante, segundo os historiadores, ali ele e Maria Bonita perderam a vida, além de outros cangaceiros. Vamos aplausos vocês para a moçada. Eu já convido para a sua apresentação a Escola Municipal. Por vários anos, a banda marcial da Escola Municipal Major João Novaes apresentou os desfiles cívicos municipais. Em 2017, homenagearam o ex-professor José Adalto Ferraz Pereira, com o nome da banda marcial Professor José Adalto Ferraz Pereira. A gestão da prefeita Roró reativou a banda após esse período pandêmico, com incentivo à musicalidade e à educação integrada, fazendo da sua composição 20 alunos. A Escola Municipal Major João Novaes, que tem como gestora Maria das Graças de Souza, nos presenteia com a história da revolta da Chibata.
chegando para a sua apresentação a banda marcial, professor José Adalto Ferraz Pereira, da Escola Municipal Major João Novaes. A revolta da Chibata. A revolta da Chibata foi uma agitação militar da Marinha do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, de 22 a 27 de novembro de 1910. A luta contra os castigos físicos, baixos salários e as péssimas condições de trabalho foram as principais causas da revolta. Na época, vale destacar que na Marinha do Brasil, os marinheiros eram principalmente os negros escravizados recém-libertos. Estes eram submetidos a uma árdua rotina de trabalho em troca de baixos salários. Qualquer insatisfação era punível e a disciplina nos navios era mantida pelos oficiais por meio de castigo físico, os quais a chibata era a punição mais comum. Apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo, os castigos físicos ainda eram uma realidade no Brasil. A insatisfação dos marujos cresceu depois que os oficiais receberam aumentos salariais, mas não os marinheiros. O estupim se deu após assistir o castigo do marujo Marcelino Rodrigues Menezes, açuicado até desmaiar com 250 chibatadas. O normal eram 25 por agredir o oficial. O levante foi liderado pelo experiente João Pedro de Felisberto, marujo negro e analfabeto. O grupo terminou com a morte do comandante do navio e mais 2 oficiais, os quais não aceitaram abandonar a nave de guerra. Curiosidades. A revolta da Chibata se inspirou no navio dos marinheiros da Armada Imperial Russa, realizada